Hoje você encontrará nesse vídeo o segredo oculto na Bíblia para suas riquezas. Você sabia que há um segredo na Palavra de Deus que pode revolucionar sua vida financeira? Este é o foco do Desafio da Virada Financeira, um intensivão que une espiritualidade e práticas bíblicas para transformar sua relação com os recursos que Deus confiou a você. Provérbios 27, 23, 24. Nos lembra que administrar com sabedoria é essencial, pois as riquezas são temporárias e nada garante sua continuidade. Hoje, você descobrirá como organizar suas finanças de maneira prática e bíblica, garantindo estabilidade e prosperidade. No final do vídeo, prepare-se para um passo simples que pode mudar sua forma de planejar e prosperar com base nos valores divinos. E mais, há algo especial esperando por você. Após compreendermos como mudanças podem nos transformar espiritualmente e fortalecer nossa vida financeira, é hora de darmos mais um passo. A transformação começa quando entregamos nossos planos a Deus e agimos com sabedoria e diligência. Hoje, em Provérbios 27, 23, 24, encontraremos um ensinamento poderoso sobre como a administração responsável de nossos recursos pode nos preparar para as incertezas da vida. Esse princípio bíblico nos convida a cuidar com atenção do que Deus nos confiou, reconhecendo que tudo é transitório e que precisamos ser sábios para garantir a prosperidade. Vamos juntos mergulhar nesta passagem e descobrir como ela pode impactar nossas escolhas financeiras e nos ajudar a viver alinhados com os propósitos divinos. A palavra diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Provérbios 27, 23, 24. Esta passagem nos convida a refletir sobre a importância da diligência, do planejamento e da administração cuidadosa dos recursos que Deus nos confiou. Na época bíblica, as ovelhas simbolizavam riqueza e segurança, enquanto os rebanhos eram uma extensão dessas responsabilidades. Hoje, esse versículo nos ensina a ser cuidadosos com nossas finanças e decisões, lembrando que as riquezas são passageiras e exigem atenção contínua. Vamos analisar cada trecho e descobrir como aplicar esses ensinamentos no dia a dia. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Na palavra diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Este trecho destaca a importância de ser diligente no cuidado e no acompanhamento dos recursos que Deus confiou a nós. No período bíblico, as ovelhas eram o principal sustento de muitas famílias. Elas forneciam alimentos, lã e uma fonte de comércio. Saber bem como elas estavam significava monitorá-las de perto, garantindo sua saúde e segurança contra predadores. Este versículo enfatiza a responsabilidade de zelar pelos bens dados por Deus e a necessidade de estar atento para evitar perdas. No mundo moderno, esse princípio pode ser aplicado ao gerenciamento financeiro. Saber como estão suas ovelhas significa entender onde o dinheiro está sendo gasto, criar um orçamento e monitorar seus investimentos. Por exemplo, uma pessoa pode revisar suas despesas semanais para identificar áreas onde está gastando em excesso e redirecionar esses recursos para poupança ou investimentos. Administrar bem os recursos reflete nossa obediência e gratidão a Deus. Quando somos diligentes, Deus nos abençoa com estabilidade e sabedoria para superar desafios. Ignorar esse princípio pode levar a estresse financeiro e oportunidades perdidas, enquanto a prática constante gera paz e prosperidade. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Na palavra diz: dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Este trecho reforça o compromisso de ser zeloso com tudo o que Deus colocou sob sua responsabilidade. Cuidar dos rebanhos na época bíblica era mais do que alimentar os animais. Envolvia proteger, planejar e garantir que eles pudessem se reproduzir e prosperar. Os rebanhos representavam o crescimento das riquezas e o futuro de uma família. Esse versículo ensina que o cuidado constante e estratégico com os recursos
é essencial para mantê-los. Hoje, isso pode ser entendido como a importância de monitorar seus investimentos, economias e bens materiais. Por exemplo, revisar regularmente suas contas bancárias, verificar seus contratos de seguro ou até mesmo cuidar de bens físicos como sua casa e carro são maneiras práticas de dar cuidadosa atenção aos rebanhos. Quando cuidamos bem do que temos, demonstramos fidelidade e gratidão a Deus. Isso nos protege de perdas desnecessárias e abre portas para novas oportunidades. Por outro lado, negligenciar esse cuidado pode levar ao desperdício e à falta de recursos no futuro. Uma gestão sábia atrai bênçãos e promove crescimento financeiro e espiritual, pois as riquezas não duram para sempre. Na palavra diz, pois as riquezas não duram para sempre. Este trecho nos lembra da transitoriedade dos bens materiais e da importância de usá-los com sabedoria. Na antiguidade, mesmo as riquezas mais impressionantes poderiam ser perdidas devido a guerras, desastres naturais ou más administrações. Este trecho serve como um alerta para não confiar apenas nos bens materiais, pois eles são instáveis e temporários. A verdadeira segurança está em Deus e em sua direção. Essa lição nos ensina a não confiar exclusivamente em bens materiais, mas a usá-los de forma sábia e planejada. Por exemplo, investir em educação, saúde e outras áreas que promovam crescimento a longo prazo é uma maneira de garantir que os recursos sejam usados para algo duradouro e significativo. Quando reconhecemos a fragilidade das riquezas, nos tornamos mais dependentes de Deus e buscamos sua orientação em todas as decisões. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a usar os recursos para glorificar o Senhor. Ignorar essa verdade pode levar a frustrações e decepções, mas abraçá-la gera equilíbrio e paz. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Na palavra diz, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Este trecho alerta para a incerteza da herança material e a necessidade de preparar as próximas gerações para administrarem os recursos. Na cultura bíblica, a coroa simbolizava não apenas poder, mas também estabilidade e riqueza. No entanto, a história nos mostra que muitos reis perderam seus reinos porque não prepararam seus sucessores ou negligenciaram a gestão de seus bens. Este versículo nos lembra que é essencial ensinar os princípios de Deus para que as próximas gerações sejam capacitadas. Isso nos ensina a importância de educar nossos filhos e familiares sobre a gestão financeira e os valores espirituais. Por exemplo, incluir os filhos no planejamento financeiro da casa ou ensinar a importância de economizar e doar são formas de garantir que os princípios sejam passados adiante. Ao prepararmos as próximas gerações, investimos em um legado que glorifica a Deus. Ensinar princípios de economia, generosidade e fidelidade cria uma base sólida para o futuro. Negligenciar esse preparo pode resultar em desperdício e quebra de ciclos de prosperidade, mas seguir esse ensinamento promove estabilidade e bênçãos duradouras. A mensagem de Provérbios 27, 23, 24 nos ensina que a verdadeira prosperidade financeira bíblica é fruto de diligência, cuidado e visão de longo prazo. Cada decisão que tomamos hoje, ao administrar nossos recursos, reflete nossa obediência e confiança em Deus. Ao cuidar bem do que temos, investir com sabedoria e ensinar às próximas gerações, experimentamos estabilidade, paz e bênçãos abundantes. Que possamos refletir sobre como estamos cuidando das ovelhas que Deus nos confiou e nos comprometer a agir com sabedoria e gratidão. Afinal, as riquezas podem ser passageiras, mas o legado de uma vida fiel ao Senhor permanece para sempre. Mudar nunca é fácil, mas é essencial. A mudança é o caminho que Deus usa para moldar nossas vidas e alinhar nossos corações aos seus propósitos. Cada transformação nos desafia a sair da nossa zona de conforto e confiar em que Deus está no controle, mesmo quando não vemos o resultado final. O tema de hoje nos convida a abraçar a mudança com coragem, reconhecendo que é através dela que encontramos o verdadeiro propósito
e a prosperidade que vem de Deus. Davi e sua jornada ao trono. Davi é um exemplo perfeito de como Deus usa os desafios e as mudanças para moldar líderes e preparar corações. Antes de se tornar rei, ele enfrentou uma longa jornada de lutas, incertezas e momentos de extrema dor. Desde o anonimato como pastor de ovelhas até ser ungido por Samuel, ele precisou passar por uma série de mudanças para estar preparado para o trono. Davi foi rejeitado por sua própria família, desprezado por seus irmãos e enfrentou o gigante Golias quando ainda era um jovem pastor. Apesar de ser ungido por Samuel como futuro rei, ele não tomou posse imediatamente do trono. Pelo contrário, passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando a ameaça constante de morte. Imagine a dor de saber que Deus tinha um plano grandioso para sua vida, mas viver em circunstâncias que pareciam contradizê-lo. Mesmo diante de tantas adversidades, Davi não perdeu sua fé. Ele se apegou às promessas de Deus e usou cada desafio como uma oportunidade de crescer espiritualmente. Durante os anos em que fugia, ele escreveu muitos dos salmos que lemos hoje, transformando sua dor em louvor. Quando finalmente chegou ao trono, Davi estava preparado para liderar com sabedoria e temor ao Senhor, tendo aprendido a depender totalmente de Deus. Davi viveu momentos de profundo sofrimento. Ele foi traído, teve sua vida ameaçada, e até mesmo aqueles que ele liderava em Ziclag pensaram em apedrejá-lo. Imagine o peso emocional de carregar a responsabilidade de um futuro reino enquanto enfrentava perseguições e incertezas. No entanto, mesmo em seus momentos mais sombrios, como em Ziclag, Davi se fortaleceu no Senhor. Ele nos mostra que a dor não é o fim, mas o meio pelo qual Deus nos prepara para algo maior. Assim como Davi confiou em Deus durante sua jornada, somos chamados a confiar que Deus está trabalhando em nossos desafios. Se você está enfrentando mudanças difíceis ou um período de espera, lembre-se de que Deus está moldando o seu caráter. Ele usa cada situação para nos preparar para suas promessas. O que parece ser um atraso pode ser, na verdade, um tempo de crescimento e fortalecimento espiritual. Davi nos ensina que, com fé e paciência, podemos enfrentar qualquer desafio e alcançar o propósito que Deus planejou. A história de Davi nos desafia a ver cada dificuldade como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Em nossa vida financeira, isso significa enxergar os momentos de escassez ou de mudança como chances de reorganizar, economizar e planejar para o futuro. Por exemplo, talvez você esteja passando por um período de desemprego ou precisando ajustar o orçamento familiar. Use esse momento para buscar sabedoria em Deus, reavaliar prioridades e confiar que Ele está suprindo cada necessidade. Assim como Davi aprendeu a depender do Senhor em suas dificuldades, nós também podemos encontrar forças para seguir em frente. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Assim como Ele guiou Davi até o trono, Ele está guiando você para um futuro repleto de bênçãos e propósito. Após refletirmos sobre como Deus usa os desafios para moldar nosso caráter e alinhar nossas vidas aos seus propósitos, é hora de darmos o próximo passo: agir com base no que aprendemos. A mudança verdadeira não acontece apenas no plano espiritual ou emocional. Ela precisa se traduzir em atitudes concretas que reflitam os valores e princípios divinos. Os princípios que Deus nos ensina são mais do que palavras. Eles são uma base sólida para alinhar nossas escolhas aos planos divinos, promovendo equilíbrio, paz e prosperidade em todas as áreas da vida. O que aprendemos hoje não deve ser apenas inspiração, mas um convite prático para reorganizarmos nossas prioridades e avançarmos em nossa caminhada com Deus. Se hoje você sente que está lutando contra obstáculos enormes ou desafios que parecem intransponíveis, lembre-se: Deus está guiando cada passo seu. Ele não apenas deseja sua transformação,
mas também está com você em cada decisão, fornecendo sabedoria e força. E nós estamos aqui, como parte dessa jornada, prontos para caminhar ao seu lado, oferecendo orientação e conforto baseados na palavra. Agora, vamos explorar juntos como esses princípios podem ser aplicados de forma prática, transformando sua maneira de viver, planejar e prosperar com base nos valores de Deus. Prepare-se para descobrir como o poder da aplicação prática pode gerar mudanças duradouras em sua vida financeira e espiritual. A palavra diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Provérbios 27, 23, 24. Esse versículo é um chamado à diligência, ao cuidado e à responsabilidade com os recursos que Deus nos confia. Ele nos ensina que, assim como um pastor cuida de seu rebanho, devemos supervisionar cuidadosamente nossos bens e decisões financeiras. Vamos explorar cada parte deste versículo para extrair lições práticas e espirituais que podem transformar nossa vida. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Na palavra diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Este trecho enfatiza a importância do cuidado ativo e diligente com os recursos que Deus nos confiou. Imagine um pequeno empresário que monitora suas finanças regularmente. Ele verifica o fluxo de caixa, acompanha os custos e ajusta as estratégias conforme necessário. Esse esforço reflete o cuidado necessário para garantir que o que foi confiado a ele prospere e cresça. Cuidar bem dos recursos significa avaliar constantemente suas finanças pessoais. Por exemplo, isso pode incluir criar um orçamento detalhado, monitorar gastos e ajustar hábitos de consumo. Essa prática garante que você esteja sempre preparado para os imprevistos da vida, refletindo sua fidelidade e responsabilidade como administrador dos recursos que Deus lhe deu. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Na palavra diz: dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Este trecho reforça que a atenção constante é fundamental para proteger e multiplicar os recursos confiados por Deus. Considere uma família que revisa mensalmente suas despesas para garantir que estão economizando o suficiente para o futuro. Eles identificam áreas onde podem cortar gastos desnecessários e redirecionam esses valores para investimentos ou uma reserva de emergência. Dar atenção cuidadosa às finanças significa revisar regularmente suas metas e práticas financeiras. Isso pode incluir a análise de despesas recorrentes e a eliminação de custos supérfluos. Essa abordagem fortalece sua estabilidade financeira e permite que você se alinhe aos propósitos divinos, investindo em prioridades que glorificam a Deus. Pois as riquezas não duram para sempre. Na palavra diz: pois as riquezas não duram para sempre. Este trecho nos lembra da natureza transitória dos bens materiais e da necessidade de planejar com sabedoria para o futuro. Uma pessoa que depende de uma única fonte de renda, mas que decide diversificar investindo em novas habilidades ou empreendimentos, está seguindo esse princípio. Ao preparar-se para o futuro, ela demonstra sabedoria e evita depender exclusivamente de circunstâncias passageiras. Reconhecer que as riquezas são temporárias nos incentiva a investir sabiamente e evitar a confiança excessiva no dinheiro. Estabelecer múltiplas fontes de renda ou começar a investir em ativos de longo prazo reflete a compreensão desse princípio bíblico, garantindo um legado duradouro para você e sua família. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Na palavra diz: e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Este trecho alerta que a continuidade de bens e influência depende do preparo e do cuidado para transmiti-los corretamente. Uma família que ensina seus filhos a valorizar o dinheiro e os princípios de economia bíblica está investindo na próxima geração. Essa educação financeira garante que o legado espiritual e material seja preservado. Planejar a transmissão de bens para as próximas gerações, como criar um testamento,
ou ensinar os filhos a administrar recursos é uma forma de garantir que o trabalho de uma vida seja usado para cumprir os propósitos de Deus. Este planejamento não apenas reflete sabedoria, mas também promove um impacto duradouro no reino de Deus. Os ensinamentos de Provérbios 27, 23, 24 nos mostram que a prosperidade financeira bíblica exige diligência, atenção constante e planejamento cuidadoso. Quando avaliamos nossas finanças regularmente, economizamos e investimos de forma inteligente, refletimos nossa fidelidade ao propósito divino e encontramos verdadeira paz e prosperidade. Deus nos chama para sermos mordomos responsáveis, cuidando de nossos recursos e compartilhando-os com sabedoria para abençoar nossa vida e a de outras pessoas. Boaz, um homem de diligência e integridade em Belém. A palavra diz: Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali. Quando o resgatador, que ele havia mencionado, estava passando, Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Assim ele foi e sentou-se. Rute 4:1. Este versículo destaca a prudência, a diligência e a integridade de Boaz, um homem que administrava seus bens com sabedoria e reconhecia a importância de tomar decisões baseadas na justiça e nos princípios divinos. Ele é um exemplo poderoso de como a liderança e a gestão responsável podem abrir portas para bênçãos que transcendem gerações. Boaz vivia em Belém durante o período dos juízes, um tempo de instabilidade política e moral em Israel. Mesmo em meio a uma sociedade marcada pela desordem, ele destacou-se como um homem de caráter irrepreensível e sucesso na administração de seus negócios. Como proprietário de terras e chefe de uma equipe de trabalhadores, Boaz demonstrava um cuidado especial com seus campos, certificando-se de que todos os processos eram conduzidos de maneira ética e produtiva. Sua conduta com os trabalhadores era exemplar. Boaz não apenas supervisionava as operações, mas também fazia questão de abençoar pessoalmente os ceifeiros. Ele saudava seus empregados dizendo: O Senhor esteja com vocês, ao que eles respondiam: O Senhor te abençoe. Rute 2:4. Essa interação mostra que ele cultivava um ambiente de respeito, espiritualidade e gratidão em suas terras, criando um modelo de liderança baseado na fé e no serviço. Quando Boaz soube que uma viúva moabita chamada Rute estava colhendo em seus campos, ele imediatamente se destacou por sua generosidade e hospitalidade. Ele ordenou que seus trabalhadores deixassem espigas adicionais para serem colhidas por ela, demonstrando uma diligência não apenas em administrar sua propriedade, mas também em cumprir o mandamento de Deus de cuidar dos necessitados. Entretanto, a verdadeira grandeza de Boaz foi demonstrada em sua sabedoria e diligência na resolução de uma questão familiar delicada. Quando percebeu que havia uma oportunidade de redimir a terra pertencente à família de Noemi, sogra de Rute, ele não agiu impulsivamente. Em vez disso, seguiu os procedimentos legais com cuidado, reunindo os anciãos e negociando com o parente mais próximo que tinha o direito primário de redenção. Ele apresentou o caso com clareza e respeito, garantindo que sua decisão fosse justa e publicamente validada. Ao assumir a responsabilidade como parente redentor, Boaz não apenas adquiriu a terra, mas também se comprometeu a cuidar da família de Noemi e Rute. Essa decisão, tomada com diligência e integridade, resultou em uma bênção que impactou gerações. Boaz tornou-se o bisavô do rei Davi, estabelecendo sua linhagem como parte do plano divino que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. A história de Boaz nos ensina que a diligência, a integridade e o cuidado em nossas responsabilidades diárias são formas de glorificar a Deus. Sua sabedoria e prudência ao lidar com situações complexas nos mostram que a prosperidade verdadeira está enraizada na fidelidade aos princípios divinos. Ele não apenas garantiu sua própria prosperidade, mas também impactou positivamente sua comunidade e as gerações futuras. Boaz é um exemplo
extraordinário de como a administração cuidadosa e ética dos recursos que Deus confia a nós pode produzir frutos duradouros. Ele cuidava de seus campos com diligência, promovendo um ambiente de respeito e produtividade, e tomava decisões financeiras e familiares com sabedoria e fé. Assim como Boaz investiu tempo e esforço para proteger sua propriedade e ajudar aqueles ao seu redor, somos chamados a gerenciar nossas finanças com responsabilidade, economizar de forma inteligente e investir em ações que glorifiquem a Deus. A vida de Boaz nos desafia a sermos líderes éticos e generosos, reconhecendo que tudo o que temos vem do Senhor e deve ser usado para cumprir seus propósitos. Ao seguir o exemplo de Boaz, podemos transformar nossas decisões financeiras em atos de adoração e obediência, permitindo que Deus multiplique nossos esforços e nos conduza a uma prosperidade que impacta tanto nossas vidas quanto as gerações futuras. Hoje, exploramos a sabedoria de Deus para gerenciar nossos recursos com diligência e integridade, aprendendo com o exemplo de Boaz. Ele demonstrou que a prosperidade verdadeira está enraizada em princípios como generosidade, planejamento e obediência à vontade divina. Cada decisão que tomamos quando guiada pela palavra de Deus tem o poder de transformar nossa vida financeira e espiritual, trazendo estabilidade e bênçãos duradouras. Ao reconhecermos que tudo o que temos vem do Senhor, somos chamados a agir com responsabilidade, economizando, investindo e cuidando do que nos foi confiado. Assim como Boaz, que influenciou gerações com sua fidelidade, podemos moldar o futuro, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Desafios do dia. Desafio da reflexão. Reserve alguns minutos para analisar como você tem administrado seus recursos. Pergunte-se: minhas decisões financeiras refletem a sabedoria e os valores de Deus? Desafio da ação. Crie um orçamento simples e prático para a sua próxima semana. Identifique áreas onde você pode economizar e realoque os recursos para um objetivo maior e significativo, como abençoar alguém ou investir em um projeto que glorifique a Deus. Desafio espiritual. Dedique um tempo hoje para orar e buscar sabedoria divina na administração de seus recursos. Peça a Deus que o ajude a ser um bom mordomo das bênçãos que Ele tem colocado em suas mãos. Esses desafios são passos importantes para alinhar sua vida financeira à vontade de Deus, promovendo mudanças reais e duradouras. Conclua este dia com uma oração especial, reforçando sua conexão com Deus e agradecendo por sua provisão e direção. Volte ao canal à noite para uma reflexão mais profunda e juntos fazermos a oração noturna. Este é um momento de comunhão que não apenas encerra o dia, mas renova sua fé e forças para o que está por vir. Se esta mensagem abençoou sua vida, deixe seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspiradores e práticos. Sua interação é essencial para levarmos essa mensagem a mais pessoas. Se você deseja dar um passo ainda maior em direção à prosperidade financeira bíblica, confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Este material prático e transformador ajudará você a economizar, investir com sabedoria e alcançar a estabilidade que tanto busca. Além disso, sua participação contribuirá para ajudar pessoas necessitadas. Aproveite esta oportunidade para transformar sua vida ainda hoje. Que o Senhor abençoe cada área da sua vida, guiando suas decisões financeiras e fortalecendo sua confiança nele. Que sua jornada seja marcada pela sabedoria e pela prosperidade que vem de viver em obediência aos princípios divinos. Lembre-se, cada passo dado hoje reflete sua fidelidade e compromisso com o propósito de Deus para sua vida e para sua família. Amém.